Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. E hoje são todos especiais os meus convidados, mas hoje é ainda mais especial por várias razões. Primeiro porque é o primeiro homem neste podcast. Segundo porque é uma pessoa cheia de luz. E terceiro porque é meu mestre de Reiki. Portanto, bem-vindo, Rui Pinhão. Muito obrigado, muito obrigado. Sinto-me muito lisonjeado por tudo aquilo que disseste e deixa-me orgulhoso ouvir falar assim de mim, não é? Estou um bocado nervoso, é a primeira vez que sou assim entrevistado, digamos assim, mas Uma conversa, como há uma não é vez uma para todas, entrevista. É uma mas conversa. assim, uma conversa amena. Olha, daquilo que eu sei do Rui, portanto, nós conhecemos, presumo que em 2014, não sei se te recordas, Aí, sim. que foi basicamente, eu já era iniciada em Reiki e as minhas primas, a Judite e a Cristina, convidaram para ir fazer uma sessão de Reiki. E eu, ok, tudo bem, estava de férias, eu na altura estava a viver em Londres, estava de férias e fui. E nós nunca nos tínhamos visto, nunca tinha falado com o Rui, eu não conhecia o Rui, e lembro-me, eu não me esqueço até hoje, isto foi em 2014, presumo, a primeira coisa que tu me disseste, quando tu me viste, ou das primeiras coisas que tu me disseste, foi tu estás muito lá em cima, tu não estás aqui, tu não tens os pés assentes na terra, e as coisas passam-te e tu não te apercebes delas. E aquilo foi assim, uau! Espera lá, como é que esta pessoa que não me conhece de lado nenhum, que acabou de estar em contato comigo, me disse uma coisa que foi tipo 100% real naquela altura, ainda é um bocadinho hoje, mas nem tanto, mas 100% real. Portanto, eu quero saber, eu sei quem é o Rui, quero que seja o Rui a apresentar-se ele próprio. Quem é o Rui Pinhão? Olha, o Rui é um ser como tantos outros que andam aqui nesta experiência planetária e que um dia decidiu descobrir mais acerca de si próprio. Tive e tenho a grande vantagem de ter alguém comigo que sempre me apoiou para eu poder, no fundo, fazer todas as formações, todos aqueles trabalhos de desenvolvimento pessoal e também que sempre me ajudou a no fundo, ir mais dentro de mim, chamando-me a atenção para algumas situações. E sou uma pessoa que muitas vezes incompreendida, ok? Às vezes com dificuldade em perceber como é que hei de fazer para que a informação possa chegar, mas sobretudo que não deixe de ter o meu papel em sociedade, seja ao nível das terapias, seja ao nível de grupos a que pertenço ligados ao ambiente, e vou fazendo assim umas cenas. O que é que tu fazes exatamente em termos de. Pronto, eu sei algumas coisas que tu fazes em termos de terapias complementares, és mestre em Reiki, fazes leitura da aura e sei que fazes muitas mais coisas que nos ajudam não só ao nosso autoconhecimento, mas também a tratarmos as nossas feridas e a estarmos aqui neste planeta de uma forma mais leve. Para quem não sabe nada disto, consegues explicar um bocadinho o que é o Reiki, o que é que tu fazes um bocadinho e como é que isto nos pode ajudar a sermos mais Olha, leves? o Reiki foi o início de tudo. Foi o despertar, digamos assim.
Eu fiz os meus 3 níveis iniciais no Reiki tradicional e depois, quando foi na transição para o 3B, senti vontade de passar ao Reiki essencial e fui fazer novamente o 3A e depois o 3B. O Reiki tem a ver com tudo aquilo que nos rodeia, com toda a energia, toda o Ki do planeta, em interação com o nosso, ok? E nós não podemos dissociar um do outro, e nós temos muito esta coisa de dissociarmos-nos do planeta e da sincronicidade toda que existe nele e que acaba por ressoar em nós. Além do Reiki, depois entrei na parte da leitura da aura. Também aí era o único homem na formação. É curioso que ao longo da minha vida, praticamente todas as formações que fiz, era praticamente sempre o único homem do grupo. Especial. E ia ser sempre muito engraçado, porque obrigava-me, enquanto homem, enquanto ser que foi criado dentro de dogmas, dentro de dados adquiridos, a olhar as coisas sobre outra perspectiva e a começar a entender o outro lado. Depois da leitura da aura, fui fazendo a formação de terapeuta índigo, na Fundação Casa Índigo. Depois acabei por fazer a formação de meditação com crianças com a Mónica Magano, no Crescer a Ser. E, entretanto, dá-me assim um vibe e meti-me numa formação de 4 anos. Ela foi de 5 por causa da pandemia, teve que se estender, e que vai terminar esta semana, precisamente, no dia 29, vou fazer a defesa do trabalho final, a formação de terapeuta holístico. E na formação de terapeuta holístico, então, temos todo um manancial de conhecimento que nos é passado pelos formadores, que é fantástico. E aí temos desde os florais de Bach, temos a cura bioenergética, temos o shiatsu, temos a cromoterapia, temos a numerologia, a massagem ayurvédica, que nos vai, a terapia regressiva, que nos vai trazer aqui alguma bagagem em termos de abordagem ao ser, ok? Nesse trabalho, depois de autoconhecimento, eu tenho muito cuidado a utilizar a palavra cura, porque a palavra cura muitas vezes é traiçoeira. E às vezes, quando as pessoas me falam nela, eu tento desmistificar tudo aquilo que está à volta dessa palavra, porque as pessoas acham que a cura... cura para ti? Para ti? A cura para mim é quando tu começas a aceitar tal qual estás, ok? E ao aceitares a forma como estás, começa o teu processo de cura. O teu processo em que tu vais ver... Consciencialização, pelo que eu estou a perceber, consciencialização que temos um problema, um desafio, quer que seja, é o início de... Exatamente, ok? Não olhando para nós como a parte do problema em si, ok? Mas olhando para nós e percebendo que aquela situação com a qual nos estamos a deparar nos traz algo que nós precisamos de trabalhar verdadeiramente, que precisamos de ir lá, meter o dedo na ferida e trazer aquela dor ao consciente para que ela depois possa ser diluída, possa ser dissolvida e possamos, de facto, ter o entendimento que precisamos ter acerca daquilo que é esta nossa estadia neste plano terreno. Quando isso começa a acontecer... Portanto, a cura não é... O problema já está resolvido, já não existe o problema, não é isso a cura, certo? Certo. Isto para nós falarmos, eu concordo contigo, isto para nós falarmos no episódio anterior, que foi com a Stephanie, falámos de abuso sexual, que é um tema tão forte, tão sensível, e ela foi a primeira vez que ela verbalizou, em público, portanto a internet tem o power que tem, sobre uma coisa tão íntima, tão pessoal. Obviamente que, a meu ver, ela já tinha iniciado quando verbalizou uma terapeuta, mas para mim
a meu ver, o facto de ela ter verbalizado já é tipo, eu estou pronta para me curar, mesmo que ela ainda chorou, portanto, ainda há dor associada àquilo, Claro. mas o início da cura começou. Quando tu começas a não ter medo de falar sobre o assunto, significa que iniciaste o teu processo de resolução da questão ligada a todo esse abuso. Porque enquanto tu vais escondendo, não vais querendo falar, tu estás sempre a varrer para debaixo do tapete. Então existem padrões na tua vida que se vão repetindo, pessoas que se vão aproximando dentro daquele tipo de energia, ok? Até que tu percebas, não, eu preciso resolver isto uma vez por todas. E aí tudo começa a mudar, a energia à tua volta começa a mudar, as pessoas que se aproximam começam a ser pessoas diferentes, ok? Já não vêm com aquele tipo de energia, e então é começando a passar para os passos seguintes, que é de facto ir lá tirando a casquinha da cebola até chegar ao ponto, até chegar à zona da aura, né? Normalmente é a aura da saúde, onde tu vais fazer essa limpeza, ok? E quando tu fazes esse trabalho já na parte da aura da saúde, aquilo que lá estaria a ser plasmado já não te vai ser depois refletido no corpo físico, que não é nada Então, mais o do meu que isso que podcast se faz todo o passa. sentido, não é? Que a Desculpa? cura do corpo através da cura da alma é o nome do meu podcast. Faz Sim, sentido? todo o sentido, porque quando tu, repara numa coisa, quando existe uma doença que já se está a manifestar no corpo físico, significa que ela, ao nível da aura, já lá está há um grande tempo, digamos assim. Então, muitas vezes, não seria fácil fazer-se logo essa resolução se fôssemos logo ao campo energético da pessoa, à aura, digamos assim. Então é mais fácil utilizar ali algo para ajudar o corpo físico a harmonizar e depois de harmonizar o corpo físico irmos aos corpos etéricos. E aqui é quando existe a tal transcendência a nível de consciência, em que a pessoa começa de facto a perceber que não pode mais andar a varrer para debaixo do tapete, que precisa é de começar a tirar as coisas que estão debaixo do tapete, porque mais dia menos dia elas vão aparecer. Portanto, quem achar que por ter ali uma coisinha fechada... Por não falar, ou por esconder, ou por achar que isto já passou, que isso não passou. Pronto. E depois aqui tem outras coisas, que é quando tu começas a querer esquecer aquilo que aconteceu, achando que a melhor forma mesmo é esquecer, tu estás a dar determinados comandos ao teu corpo para começar a desligar alguns interruptores. Portanto, e temos que ter cuidado com isto, né? Porque depois, como nós somos muito respeitados com o nosso livre-arbítrio, e o comando foi nosso, também temos que ser nós a inverter esse processo. Portanto, não existe ninguém que lá vá tocar no botãozinho para o trazer cá novamente. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que aceitar. E o processo de cura é mesmo isso. É a partir do momento em que a pessoa decide vir e começar a trabalhar, né? Porque há pessoas que às vezes se sentam aqui nestas duas cadeiras que eu tenho aqui à minha frente, há pessoas que se sentam aqui e acham que sou eu que tenho que fazer o trabalho por elas. E isso não resulta. Portanto, nós, eu costumo dizer 90% do trabalho é deles, 10% é o nosso. Portanto, e é esta a minha ideia de todo este processo, digamos assim. Olha, eu quero conhecer o Rui um bocadinho mais. Quem foi o Rui criança? Que recordações é que tens? Que memórias é que tens? Como é que foi? Olha, o Rui criança tem memórias menos fáceis, mas também tem memórias muito boas, ok? Menos fáceis porque o meu pai tinha um problema de alcoolismo, ok? E de violência.
Mas, por outro lado, quando ele não bebia, pá, era um pai cuidador, carinhoso, afetuoso, mas por qualquer razão na vida dele, ele entrou por aquele caminho. E então, sempre o conheceste assim ou foi... sempre o conheci assim. Tens irmãos? Tenho uma irmã. E o engraçado no meio disto tudo é que um dia eu decidi ajudar o meu pai e consegui interná-lo compulsivamente. Ele aceitou o tratamento e deixou de beber. Uau. Por outro lado, em criança, aconteceram coisas do arco da velha, mesmo. Coisas que só agora comecei a perceber um bocado o sentido delas. Desde querer ir para padre, para missionário, ter-me perdido dos meus pais na zona, nós morávamos na zona de Ancião e comecei a andar por uma ribeira e para ir ter com o meu avô perdi-me, fui ter a uma pedreira que começou a fazer rebentamento, a única coisa que eu me lembro é das pedras a caírem à minha volta e eu agarrado a uma oliveira. Depois houve um senhor que me encontrou e eu não me lembro de nada. Existe aqui um espaço de tempo, um espaço temporal de memória que eu não consigo, não te sei dizer o que é que aconteceu. Tinhas quantos anos nessa altura? Eu nessa altura devia ter para aí uns 6 anos. 6, 7 anos, não mais do que isso. Mas aconteceu-te alguma coisa fisicamente? Magoaste? Nada. Eu agarrei-me a uma oliveira e lembro-me das pedras a caírem à volta, não me lembro de mais nada. A partir daí parece que a coisa apagou. Mas nem um risquinho na pele eu tive. Nada. Lembro-me de ser puto e ir sozinho para as grutas, umas grutas que havia lá perto de casa dos meus pais. Lembro-me de ficar com o pé preso dentro da gruta, que não sabia como é que havia de sair, ainda hoje não sei como é que o pé se libertou. Portanto, há todo um conjunto de coisas e que hoje me fazem todo o sentido, ok? E quando nós às vezes dizemos que não somos protegidos, Estava mesmo a pensar nisso. Somos tanto, mas tanto, que nós não fazemos a mínima ideia, ok? E acho que é bom que tomemos consciência disso, ok? Para mim além das pedras, aquela que me aconteceu, e aí senti mesmo fisicamente, foi num dia de manhã, na via rápida que vai de Tomar para o entroncamento, e a conduzir, nunca me tinha acontecido, adormeci ao volante e senti uma palmada no braço esquerdo a puxar o carro que ia direitinho aos raios. Credo, até me arrepiei. E naquela hora despertei, não é? Ias sozinho a conduzir. Sozinho, dentro do carro. Sozinho. Quer dizer, sozinho fisicamente. Sim, senti mesmo uma palmada no braço e a puxar o volante para fora do rails. E isto de facto leva-me a ter uma fé inabalável de que de facto existe algo superior, que está cá, que nos auxilia, e que nós tantas vezes achamos que não temos ajuda nenhuma, ok? Olha, eu quando chego a estas partes, mesmo em consulta, costumo prescrever a leitura do livro Pegadas na Areia, porque eu acho que é de facto uma rábula muito bem contada, muito bem enquadrada, ok? E que nos faz pensar e todos os dias de facto agradecer o auxílio que temos. E principalmente eu, que fora da atividade das terapias passo muito tempo na estrada, e que há coisas que só mesmo com proteção é que elas podem ser
Deixa-me só voltar um bocadinho explicar. atrás na tua Diz. vida. Quando é que tu começaste a perceber que, ou que sentias coisas, ou tinhas sensibilidade? Como é que o Reiki apareceu na tua vida e como é que isto apareceu tudo na tua vida? O que é que tu sentiste? Olha, eu sinto esta apetência por ajudar os outros já desde pequeno, mesmo. Havia coisas que eu tinha muita dificuldade em aceitar. Eu tinha dificuldade em aceitar, por exemplo, que um senhor que costumava ir a casa... Há ali uma localidade perto da Batalha, que é a Golpilheira, onde moram os meus padrinhos do batismo. E então havia um senhor que, à hora do almoço, almoçava em casa de umas pessoas, ao jantar noutras, e ia correndo a aldeia toda e toda a gente levava o almoço ou o jantar. E nós estávamos à mesa e o senhor estava sentado no degrau de entrada da porta a comer. E a minha madrinha explicava-me que aquilo era mesmo assim. Era, pronto, o senhor queria mesmo comer ali. Não... Epá, mas ninguém metia isso na cabeça. Eu era pequeno. Então a minha madrinha arranjou 2 sandes, mais 3 peças de fruta, e eu fui a correr atrás do senhor para lhe entregar. E a cara dele, a ver eu a entregar-lhe aquilo, e para mim foi uma satisfação enorme poder dar aquele contributo àquela pessoa. O Reiki entra na minha vida de uma forma muito peculiar. Eu e a Áurea tínhamos perdido um menino. A Áurea, a tua esposa? A esposa. E esse menino esteve 12 horas vivo, e então passou para junto dele, digamos assim, e salvou a Áurea até. Portanto, digamos que teve um papel muito, muito importante nas nossas vidas naquela fase, e eu comecei à procura de respostas. Portanto, um bebé nasceu e faleceu 12 horas depois, é isso? 12 horas depois, sim. E nesta busca de respostas, um dia sugestionaram-me de experimentar algo, ok? E então o que é que era isso? Era em Leiria, era um senhor, e fui lá experimentar. Epá, e adorei. Ele depois disse-me para colocar as minhas mãos sobre as dele e senti aquele calor a sair das minhas mãos, e ele disse-me, olha, vai haver aqui uma formação de Reiki, que é isto que tivemos a fazer, e tu, se quiseres experimentar e fazer, estás à vontade. A partir daí não parei mais. Isso foi há quanto tempo? Eu penso que já lá vão 12 anos. Portanto, há de andar à volta disto. Tu hoje E consegues depois, perceber porque é que esse bebé teve na vossa vida só essas 12 horas? ainda houve uma coisa que eu fiz, que foi, nós depois tivemos 2 filhos, ou seja, perdemos um e recebemos 2, e nestas coisas da reencarnação, quem acredita, quem não acredita, e fiz através da radiestesia e consegui descobrir que já reencarnou. E então, como é que eu tenho de dizer? Não tive a curiosidade de ir para trás ver o porquê, ok? Porque já não me faz sentido, sabes? Porque eu acho que o papel dele era mesmo dar-me o empurrão que eu precisava de levar. E a forma como tanto eu como a Áurea acabámos por encarar toda a situação, acho que está tudo alinhado, o papel foi desempenhado, quer o dele junto de nós, quer o nosso junto dele, porque se calhar seriam aquelas 12 horas que lhe faltariam numa outra vida. E então tudo bateu certo, tudo se encaixou, tudo correu em harmonia e... Posso fazer uma questão cá assim estamos. mais pessoal relativamente a esse tema? Podes. Como é que um casal recupera? Eu sou mãe, portanto, tudo o que tem a ver com crianças é particularmente sensível. Como é que um casal recupera
da perda de um filho? Como é que continua forte e como é que individualmente vocês fazem o vosso processo de aceitação, de vamos em frente, a vida continua? Conversar sobre o assunto. Conversar. Perceber que não podemos ficar presos ali. Não era essa a intenção. Que a melhor forma de nós podermos honrar a vinda daquele ser e a partida que é fora do comum, porque não é suposto um filho partir primeiro que um pai, percebermos que nestas dinâmicas do nascer e do morrer, essa regra não existe, ok? Existe algo maior que se sobrepõe a tudo isso. E então, falar sobre o assunto, não nos deixarmos influenciar muitas vezes por outras pessoas que pelas suas aprendizagens, pelas suas dores, que ainda estão presos. Não, nunca permiti isso. Se me perguntares, mas não choraste? Ui, tanto. Chorei muito. Às vezes ainda choro. Porquê? Principalmente quando vejo às vezes na televisão coisas relacionadas com crianças, ok? Isso a mim afeta-me. É uma das coisas que eu ainda estou naquele processo de perceber, ok, as crianças estão no processo delas, também elas um dia vão ser adultos e elas não têm que ser iguais aos adultos que lhes possam estar a sofrer algum tipo de dor neste momento, ok? E tal e qual como eu sempre disse, por o meu pai ter sido assim, eu não tenho que ser como ele, ok? Esse assunto é super sensível, sabes porquê? Porque os meus pais, eu já partilhei isto em off contigo, os meus pais perderam uma filha há 34 anos, portanto eu vim substituir a minha irmã, que também se chamava Raquel, e eu acho que os meus pais não fizeram a cura. Eu estou-te a dizer isto porque fiz constelações familiares há pouco tempo, para eu também fazer esse processo de cura, porque eu cresci com culpa, porque sempre foi dito, eu tenho o mesmo nome, tenho os mesmos padrinhos, e sempre ouvi que eu estou cá porque a minha irmã não está. Portanto, eu sempre senti que vim ocupar um lugar que não era meu. E por outro lado fez-me com que eu quero viver a minha vida e quero viver a vida da outra Raquel que não teve a oportunidade de viver. Portanto, por isso é que eu quero tanto viver. E 34 anos depois, a minha mãe ainda não consegue falar muito bem sobre o assunto e não consegue ver fotografias. E acho que eles os dois, tanto o meu pai como a minha mãe, estão numa dor tão grande de perda. E é bonito ver alguém que passou por uma situação também que eu não imagino o que é essa dor, espero nunca imaginar e nunca sentir o que é essa dor, e que é possível. Portanto, estás a dar também aqui esperança de é possível, dói, mas é possível perceber que há vida depois e que aquela criança teve o seu papel aqui. Portanto, essa partilha é super inspiradora e poderosa. Sabes que eu quando nasci vinha quase praticamente morto. Ou seja, eu nasci 10 dias depois do dia em que devia ter nascido, já vinha roxo, já vinha... Ninguém me dava vida, digamos assim. E eu acho que uma das coisas pelas quais eu tenho trabalhado e que me fascina muito, 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 é o processo da morte. Ou seja, tudo aquilo que possa estar ligado à morte. Morte física, ou seja, quando o corpo passa Sim, deste plano. sim. E que eu acho fascinante. E depois acho fascinante outra coisa, que é, a partir do momento em que nós nascemos, é aquilo que temos garantido. Ou seja, Vamos ninguém pode morrer um dizer dia. assim, eu um dia não vou morrer. Não é? Como quem ganha o Euromilhões. Uns ganham, outros não. Não é? No processo da morte isso não existe. Ou seja, todos nós vamos passar por ela. E aquilo que a mim mais Fascina? me fascina é esta contínua negação
da morte. Isso tem muito a ver até com o processo que os teus pais passaram, porque eles vêm de uma geração onde a morte era tabu, ok? Onde a morte é aquela coisa negra, não é? Que ninguém quer ver, ok? Mas quando nós começamos a encarar a morte com naturalidade, quando começamos a aceitar que de facto ela vai existir, então nós vamos começar a viver de uma forma mais intensa cada dia que passamos. Intensa eu não quero dizer com mais velocidade, não, mas a desfrutar daquilo que nos rodeia, ok? Se calhar a tratarmos os outros de uma forma diferente, ok? E quando começamos a ter este entendimento, aquilo que nós começamos a fazer no nosso dia-a-dia tem um efeito sobre a sociedade e sobre aqueles que nos rodeiam que é brutal, é avassaladora. Porque é engraçado, pessoas que eu vou encontrando, que me conheciam quando eu era mais novo, porque eu era um reguila, eu era um traquina, ok? Ainda sou, ainda continuo a ser um puto reguila, continuo a ser um puto traquinas. A criança está aí, continua aí, não é? Completamente. Os meus filhos às vezes passam-se comigo, só que eu adoro a brincadeira, adoro curtir, adoro viver e sobretudo sair fora do standard, da caixa, fora do comum, percebes? Mas quando nós começamos a aceitar que de facto é para lá que nós nos dirigimos, então vamos nos dirigir para a morte com classe. Vamos fazer esse caminho com categoria. Ok? Respeitando as leis universais, que é primordial para que isso seja feito. E então é por isso que nós vemos pessoas a morrerem com uma serenidade, mesmo quando às vezes a morte foi dolorosa, digamos assim, mas no processo eu sempre ouvi uma pessoa aqui de Pombal, que é a Ana Luísa, a psicóloga, e ela trabalha muito esta parte do luto, e ela dizia-me muita vez, na morte não há dor. Ok? E agora eu percebo. Estás a dizer na morte não há dor quando a pessoa na realidade morre, é isso? Quando chega ao processo da morte, não há dor. E mais, ninguém morre sozinho. Ok? E isto mudou tudo na minha forma de pensar acerca da morte. Okay? Estás a falar ninguém morre sozinho no sentido em que há sempre um guia espiritual ou há sempre alguém, ou o anjo da guarda, ou... Há sempre alguém. Há sempre alguém. Mesmo nos lares, quando às vezes dizem que um idoso morre sozinho, não morre. Porque nós entendemos o sozinho porque não está lá a família. Mas olha, eu tive a oportunidade de fazer o estágio num lar, o estágio agora do terapeuta holístico, e ver a compaixão, ver a forma como os idosos eram tratados, é sublime. É sublime. E então, todas estas coisas permitem que as pessoas possam fazer a sua passagem de uma forma mais serena. Ok? E com menos dor para as pessoas que amam essa pessoa? É possível? Sim, quando elas perguntam de que forma é que foi e se alguém estava. Normalmente era se foi sozinha ou se alguém estava. Né? Fazem muitas vezes estas perguntas. Ou se sofreu. Né? E as pessoas ficam mais serenas quando sabem, não, olha, foi rápido, olha, foi como quem desliga um interruptor, e isso de alguma forma deixa-as confortáveis, não é? Como Mas é que isso, nós nos... Diz. Mas isso, Como é que... atenção, isso é relativamente ao processo dos outros. Quando nós começamos a olhar ao nosso próprio processo, a coisa Era aí essa depois a já minha funciona questão. de outra forma. Era essa a minha questão. Como é que nós
nos preparamos, porque normalmente dói mais é a quem fica, a quem vai partiu, se calhar não, eu acredito que está em paz, está na tranquilidade. Para quem fica, como é que nós nos preparamos para a partida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo? Como é que nós nos preparamos? Olha, eu acho que ninguém está verdadeiramente preparado, ok? Mesmo quando existem aquelas situações de doença prolongada, ok? As pessoas têm sempre uma esperançazinha que a coisa não seja para aquele lado, que ela não vá para ali, né? Que não vá para a cura através da morte, do processo da morte, digamos assim. Aquilo que nós, e nas terapias holísticas nós trabalhamos muito isto, que é o desapego. Nós somos educados ao máximo a sermos apegados uns aos outros. Os pais a serem apegados aos filhos, os filhos a serem apegados aos pais, depois a sermos apegados até aos bens materiais, a sermos apegados a tudo e mais alguma coisa. E repara, nós somos apegados a tudo, menos a nós próprios. É verdade. E somos apegados a tudo aquilo que não levamos quando partirmos. Não é? Então, através do processo do trabalho do desapego, ok? Atenção, o desapego e o direito a ter são completamente diferentes. Muitas vezes tem-se a tendência para se confundir estas duas áreas. Queres explicar um bocadinho? O eu desapegar-me, ok? É eu agradecer tudo aquilo que tenho, ok? Mas partindo do princípio que nada é meu, nada me pertence. Portanto, é assim um bocado... Gratidão porque tenho uma casa, tenho um teto, gratidão pela comida, gratidão pela água, pelas coisas que nós damos por garantidas, pela nossa saúde, porque Exatamente. amanhã alguma coisa pode acontecer e eu deixar de ter isso tudo. É isso? Exato. Mas quando tu começas a dizer, em vez de gratidão pela minha casa, gratidão pela casa onde habito, gratidão pela comida que me sustenta, gratidão pela pessoa que vive comigo. Estás a ver? A coisa já ganha uma dimensão completamente diferente. Ok? Em vez de utilizarmos o meu, porque na realidade nada é nosso, não é? Exatamente, exatamente. Mesmo as pessoas que um dia decidiram partilhar o caminho connosco, ok? Também elas têm o seu próprio processo. Também elas têm de tomar as suas próprias decisões. Também elas têm de ter o seu livre-arbítrio. E nós temos que ser capazes de o respeitar, ok? É um trabalho fácil? Não, porque temos que limpar muitas memórias, muitas aprendizagens, muitos dias em que tivemos constantemente a ouvir e aquilo e a porem cá dentro da cabeça que nós temos que ser assim, Ideias preconcebidas da sociedade, as caixinhas que parece que toda a gente tem que se pôr naquela caixinha e quando nós não nos estamos naquela caixinha vamos sentir que há uma coisa de errado, porque eu não estou aqui, nem estou aqui, nem estou aqui, eu estou onde? E é mais desconstruirmos isto, não é? Estarmos a viver a nossa verdade e se não nos Exatamente. encaixarmos em nada, está tudo certo, não é? E de repente parece que sentimos como se fôssemos mexer naquilo, como se nos começassem a tirar os tapetes todos debaixo dos pés. A questão é que o chão debaixo dos pés ele começa a ficar muito mais sustentável, digamos assim. Nós começamos a colocar os pés nos sítios certos, nos caminhos certos, nos trilhos certos, ok? O caminho deixa de ter tantas pedras, passa a ser um bocado mais macio. Passamos a ter mais certeza de quem é que nós somos e do que é que nós estamos aqui a fazer e para onde é que nós queremos ir, não é? Exatamente. Mas isto sempre com os pés no chão, de que estamos aqui numa experiência terrena, ok? Com uma missão, com um trabalho que é preciso ser feito. Também não podemos andar aqui
Só a vai lá viver na lá em maionese, cima? só a viver lá em cima, ok? Isto era Porque, tipo eu. porque Porque isso depois as muitas coisas vezes, vivem-se cá e eu não percebo que elas estão a e, passar ao pé de mim. e exatamente, nem as enfrentamos. Ou seja, quando nós andamos só lá em cima, o que acontece é que depois precisamos de fazer determinados resgates, precisamos de assumir determinado poder pessoal e não o fazemos. Porquê? Porque muitas vezes isso é fruto de confronto, em que tu tens que te confrontar com o teu lado de sombra, tens que confrontar o teu lado de luz com o teu lado de sombra, perceber que ele está lá, perceber que ele existe, e isto muitas vezes faz-nos tremer ali um bocadinho e ganhar um bocado de receio. Pá, o que é que posso ser eu depois de fazer isto? Olha, já não tenho esse medo. Já. É para ir lá? Ok, vamos lá. Então, Aceitação, não é? não vale a pena ser de outra forma. Não vale Olha, mesmo a pena. queria te perguntar, primeiro porque és o primeiro homem, portanto eu quero uma visão masculina da coisa e não há melhor do que perguntar a um homem. Porque nós mulheres, eu acho também pela educação, sociedade, crescemos de uma certa forma e eu estou a falar das mulheres da minha vida, vi as mulheres da minha vida, minha mãe, minha avó, as minhas tias, a crescerem de uma determinada forma e nós pensamos, as mulheres têm que passar por isto, isto e isto, e temos estes desafios, estes e estes. Quais são os desafios masculinos? O que é que vocês sentem, homens? Eu sei que vais falar por ti, mas o que é que tu sentes enquanto homem relativamente aos desafios que vocês, homens, também passam? Vocês, homens, também passam? E não se fala tanto sobre isso, ou não são assuntos que não são tão expostos. Nós homens fomos treinados para sermos uns valentões. Mas quando estamos sozinhos, podemos ser exatamente aquilo que queremos. E esse é muitas vezes o problema do masculino, é a falta de capacidade de se mostrar. Ok? Porquê? Porque mostrar-se seria um sinal de fraqueza. Mostrar, estás a falar das vulnerabilidades, de que o homem também chora, de Exatamente, que o homem também tem sentimentos. exatamente, exatamente. Mas ainda assim, aquilo que me mete a mim mais confusão é nós nascemos das mulheres. Como é que nós depois somos capazes de fazer uma coisa e as mulheres deixarem que nós o façamos, que é de as anularmos? Ok? E aquilo que eu sinto, muitas vezes, as dificuldades que eu sinto enquanto homem, é que o feminino permita que o homem adquira um bocado dessa energia. Ou seja, que nos seja ensinado desde pequenos a fazer determinados trabalhos que supostamente seriam das mulheres. Para Mas que nós infelizmente depois... isso está na sociedade, isso está no, seio no centro das nossas famílias, a educação foi assim. E ou tens alguém, que são poucas pessoas, que tipo eu não concordo, não aceito e vou pelo sítio contrário, mas a esmagadora maioria vai-se. Não, isto é o suposto a mulher a fazer isto, é o suposto o homem ser o homem da família e ser ele que me diz o que é que eu tenho ou não que fazer e eu vou-me calar. Portanto, a mulher ser submissa é muito comum, porque é isto que a sociedade incute. Sobretudo, há duas palavras, as pessoas às vezes brincam com isso, mas há duas palavras que são fundamentais, que é o substituir a palavra ajudar por partilhar. Seja do homem para a mulher, seja da mulher para o homem, ok? E Uma aquilo que relação eu é uma questiono, partilha. exatamente, e aquilo que eu questiono muita vez,
muitas vezes há aqui senhoras em consulta, e eu questiono-as muitas vezes, como é que vocês têm o dom da vida, têm a capacidade de gerar, nos trazer aqui a este plano terreno, e depois se anulam. Ou seja, é preciso começar a mudar muita coisa logo na educação de base em criança. Olha, mas eu aí vou-te dizer, da minha experiência, a responsabilidade muitas vezes é das mulheres. Porquê? Porque quem maioritariamente passa mais tempo com as crianças são as mães. Portanto, a maior parte da educação é a mãe que dá, e eu vi isto, a mãe educar uma menina diferente de um menino, porque a menina vai pôr a mesa e o menino fica lá sentado à espera que a menina vá pôr a mesa, que tire a mesa. Portanto, e depois as mulheres estão completamente sobrecarregadas com o trabalho fora de casa, porque hoje em dia já quase não existe a mulher ficar em casa, portanto a mulher tem um papel ativo na sociedade em termos profissionais, super ativo, e depois chega à casa e tem tudo ou quase tudo para fazer quando o marido não partilha com ela as tarefas e aquilo que deve fazer, a educação da criança. Como a mulher está completamente esgotada, começa a criticar o marido porque o marido não ajuda, mas depois a educar as crianças, e isto vê-se notoriamente quando há meninos e meninas na família, ela está a educar aquele menino exatamente da forma que ela está a criticar o marido que é. Portanto, aqui há a responsabilidade das duas, a meu ver. Isto é só a minha visão de coisas Ainda que bem eu que és tu a vi. dizer isso. É verdade. Eu vi isto. Eu tive um namorado, que não quer estar a referir nomes, não importa, em que eram dois meninos e era uma menina. E que eu lembro-me de a menina, e que por acaso era uma menina mais nova, os meninos eram adultos e a menina era uma menina nova, é que ia pôr a mesa. E eu via aquilo e aquilo, eu não consigo. Tipo, desculpa lá, tu tens duas mãos, podes ir buscar um prato, acabaste de comer, podes levar o prato. A tua irmã não é tua empregada. Mas era a mãe que dizia isto. Portanto, isto é chocante, como é que nós mulheres, e agora eu incluo porque também sou mulher, nós criticamos os nossos parceiros porque não nos ajudam, quando eles não têm que nos ajudar, quando eles temos que partilhar, e isto é para os dois lados, e depois educamos as nossas crianças de forma diferente. Portanto, o menino é para uma coisa, a menina é para outra coisa. Está errado. Ainda bem que foste tu a dizer isso, porque eu ia falar exatamente nisso. E eu acho que, de facto, a mulher pode ter aí um papel fundamental, não teria que ser, ok? Mas acho que pode ser o passo mais importante é as próprias mulheres tomarem essa consciência. E, sobretudo, tomarem a consciência que, ao educarem um filho assim, que ele não vai ser menos que os outros. E estas questões de serem gozados na escola, muitas vezes acabam por ser olhados como, de facto, alguém que faz qualquer coisa que sai fora e que os outros admiram. Porque eu lembro-me, quando era pequeno, e andava na escola primária, principalmente, porque nós ou tínhamos aulas de manhã ou de tarde, nunca tínhamos o dia todo, e eu, à sexta-feira, arrumava sempre a casa à minha mãe. Sempre. As camas eram feitas e os lençóis trocados, os armários, o pó era todo limpo. Tinha uma particularidade, eu não conseguia limpar o pó se não tivesse óleo de cera. Antigamente utilizava-se muito o óleo de cera e a minha mãe já sabia, quando chegava a casa e via uma caixinha, era porque eu tinha ido à loja lá ao pé e tinha ido comprar um óleo de cedro. Aliás, não é óleo de cera, é óleo de cedro. Portanto, e ficava num brinco. Portanto, quando a minha mãe chegava a casa, eu tinha a casa arrumada. E de facto, eu vejo esta dificuldade em transmitir isso. Ainda hoje, ajudo a fazer as limpezas da casa. E a minha filha mais velha já é envolvida nisso. O Martim também já está a começar a ser envolvido, principalmente pela Maria, também. Por vezes estão em casa sozinhos
e já começam também a ajudar nas limpezas de casa, e a Matilde, que é a mais nova, entretanto, há de começar também a entrar. Esta coisa de, quando acabam de jantar, cada um recolhe o seu prato. Ou seja, não fica nada em cima Ninguém é empregado de da ninguém. mesa. É claro que são crianças, é claro que deixam coisas, uma aqui, outra ali, é preciso ir corrigindo. Faz parte. Mas é neste processo que nós podemos começar a trazer alguma transformação à sociedade. E digo mais, a mulher precisa de ocupar o seu lugar na sociedade, não em função de percentagens, mas em função exatamente do valor que ela tem, ok? Porque isto é tal e qual como, sei lá, uma barragem, não é? Se não houver água, não produz eletricidade. Se as mulheres de repente deixassem todas de ter bebés, a humanidade desaparecia. Imagina que de repente nenhuma mulher tinha a possibilidade de ter bebés. Então, como é que era? Acabava a raça humana. E nós precisamos de ter esta consciência que, de facto, existe um valor inestimável que a mulher tem, ok? O homem também. Claro. Todos nós temos Os dois, os dois temos um papel. pronto, os dois são precisos, ok? Claro. Isto depois levava-nos para outras conversas e podíamos ter, e tudo está certo, atenção, tudo está certo, mas é de facto preciso que cada um assuma o seu, ok? E precisamos que a mulher nos ajude, a nós, homens, a assumir também o nosso, em plenitude. Não é assumir o nosso papel de homem que sempre nos disseram, não. É assumir o nosso papel de ser Humano. de ser humano, de coabitação com todos os outros, ok? Portanto, é muito importante fazer isto. Agora, como é que isto pode ser feito? Como é que há mudanças que possam ser feitas? Primeiro, precisamos de parar alguma recriminação sobre a forma como fomos educados. E como é que nós conseguimos fazer isso? Porque isto vai limpar muita energia dos ancestrais. Fazemos isto quando começamos a perceber como é que os nossos pais foram educados, como é que os nossos avós foram educados, como é que os nossos bisavós foram educados. E aí nós vamos perceber que vêm de educações rijas, severas, ok? Com muita violência física, com muito trabalho árduo. E que fizeram o melhor que sabiam. Sem dúvida. Ok? A partir do momento em que nós começamos a fazer isto, a nossa energia começa a mudar relativamente a essas situações. Mas nós, homens, temos alguma dificuldade em começar a largar as armaduras, como se estivéssemos numa batalha constante, ok? E precisamos de perceber que já não estamos em vidas passadas, digamos assim, onde a armadura tinha que andar sempre connosco, a espada tinha que andar sempre connosco, já não estamos em guerra, já não estamos numa luta permanente, ok? Mas sim a poder viver como nunca tudo aquilo que precisamos de viver aqui neste plano terreno. Achas que o Okay? machismo e aquela cena do homem achar que é melhor que a mulher, e achas que isso é uma insegurança do homem em si, por achar isso? Ou achas que é mesmo, está tão enraizado na sociedade que ele acredita mesmo que é assim? Olha, eu vou-te responder de outra forma. Quando alguém anula alguém para sobressair, não tem a mínima confiança nas capacidades que tem. Então tu precisas anular o outro para te fazer sobressair a ti. Ok? Quando nós começarmos a sobressair
pelo valor que temos, pelas capacidades que temos, ok? Sem que para isso tenhamos necessidade de anular ninguém, então estamos no caminho certo. Estamos no caminho da equidade, digamos assim, ok? Mas isto é um trabalho que implica o parar, o olhar ao espelho, o observar, o estarmos com a atenção plena a cada momento em que temos uma atitude, dizemos uma palavra, como reagimos. Isso vai nos permitir entender, de facto, qual é a consequência da nossa ação. E muitas vezes não temos a consciência do impacto que a nossa ação vai ter. Seja através de uma pequena reação, seja através de uma palavra ou uma reação mais violenta, ok? E quando nós começamos a fazer este trabalho, nós começamos a adquirir uma consciência sobre as coisas a um nível muito, muito superior. Muito Temos mesmo. um grande trabalho pela frente, tanto mulher como homem, em termos de alterarmos um bocadinho os paradigmas e alterarmos um bocadinho também o que está enraizado. Às vezes não é... Quando nós dizemos isso assim dessa forma, dá a sensação que é doloroso, que é um caminho longo. Às vezes é só rodar um botãozinho. Estás a ver? Há pessoas que é só rodar um botãozinho, depois outras precisam de rodar 2, outras têm que rodar 3 ou 4. Pequenos ajustes. Mas às vezes são pequenos ajustes. Às vezes a pessoa já tem essa consciência, mas por uma razão qualquer, ok? Sente necessidade de manter ainda ali aquele padrão. À espera, como se estivesse à espera do momento certo para que aquilo que ela já tomou consciência se possa tornar efetivo. Muitas vezes pelo medo, pelo receio daquilo que possa vir do outro lado, as pessoas vão se deixando estar. Mas têm essa consciência, têm essa noção da capacidade. É incrível como é que às vezes aqui em consulta começa a trabalhar com as pessoas e começa a perceber, olha, mas você não sentiu já isto e não sentiu já aquilo e as pessoas a validarem tudo. Olha, então, porquê é que não? Depois aí, ok, temos que ir trabalhar esse fator ou esse facto que está ali a impedir que a pessoa dê o passo em frente. Às vezes libertar correntes que nós próprios colocamos em nós e que não nos deixam caminhar. Correntes que muitas vezes, por uma questão de receio da nossa própria reação, nós colocamos em nós próprios. Como se colocássemos mordaças em nós próprios. Isto é muito giro, trabalhar tudo isto energeticamente, porque as pessoas depois, a forma como começam a agir é muito rápido. Ou seja, a consequência de fazermos esse trabalho aqui energeticamente é muito rápido, depois no exterior passarmos por ela e ver que já tem manifestações completamente diferentes. Portanto, é um trabalho que me dá um gozo tremendo. Dá para ver o brilho no teu olhar. Olha, se alguém agora neste momento está a passar por uma dificuldade, um desafio da vida e sendo completamente perdida, não está ainda aberta a estas terapias complementares, ainda não sabem o que é isto, o que é que tu recomendarias a essa pessoa fazer? Uma coisa, algo de esperança que essa pessoa possa começar já a fazer nela para ver aquela luz ao fundo do túnel? Olha, por vezes, aquilo que a única coisa que eu posso dizer é para a pessoa não deixar que as coisas endureçam ainda mais antes de tomar uma decisão de fazer algo por ela. Porque existem pessoas que quase é preciso chegar a um limite
a um extremo ou uma dor incalculável para fazerem algo por elas. Não deixem chegar a esse ponto. Comecem a perceber, muitas vezes, para onde é que estão a ser encaminhados. Comecem a estar atentos às pessoas que se cruzam com elas na rua, no dia-a-dia. Às vezes, se as pessoas estivessem atentas, era uma coisa fenomenal. E eu percebo isso muitas vezes. Eu, às vezes, cruzo-me 3 e 4 vezes, no espaço de uma semana, cruzo-me 3 e 4 vezes com a mesma pessoa na rua. E é uma questão de tempo, até estarmos a trabalhar um com o outro. Até a pessoa estar aqui no consultório, ou cruzar-me com ela no supermercado e começarmos a conversa e, de repente, a cena começa-se a dar e começa a dar dicas sobre o que é que há de fazer, o que é que... mas, se nós conseguirmos antecipar, se nós conseguirmos perceber todos esses sinais, para onde é que eles nos estão a levar, é muito, muito bom. Às vezes não precisamos de sofrer tanto assim. Ok? Olha, nós estamos quase a terminar e antes de nós terminarmos eu queria te dizer uma coisa super sincera e que eu sinto. Portanto, nós fizemos eu fiz o nível 2 de Reiki contigo em 2016, sim, 2016. Eu tenho alguma dificuldade, agora não tanto, ou menos, não digo não tanto, mas menos, mas eu sempre tive muita dificuldade em exprimir verbalmente aquilo que sentia, emoções, então sempre fui muito pondo as coisas para baixo do tapete. Tu salvaste-me literalmente umas quantas vezes. Então, desde que eu vim para o Qatar, que já passei... Acho que os 2 últimos anos, 2020 e 2021, foram os anos mais desafiantes da minha vida, como deve ter sido para muita gente. Portanto, o Covid está aqui envolvido, mas eu também estou num país que não é meu, a minha família estava aqui e deixou de estar, deixei de estar casada, portanto, aconteceu muita coisa na minha vida no espaço de 2 anos. E tu és um anjo, vou-te já dizer, porque tu salvaste muitas vezes, simplesmente por mensagens que mandaste. Eu não falava com ninguém, pelo menos coisas assim tão mais daqui, e às vezes foram mensagens tuas ou algumas coisas que eu sei que tu fizeste, porque eu sei que estava a dar aulas e tinha umas dores imensas na minha zona lombar, que eu nem sei como é que eu dei as aulas. Eu digo-te, Rui, não aguento mais, e assim, depois de falar contigo, desapareceu. Entre outras coisas, entre mensagens que nós trocámos, onde eu me senti literalmente perdida e literalmente numa atmosfera negra de o que é que eu estou aqui a fazer, aqui no plano Terra. Portanto, isto também me passou pela cabeça. E foram literalmente algumas palavras tuas que às vezes me fizeram, não, continua, continua. Hoje tiveste um mau dia, amanhã está melhor. E isso fez-me também mergulhar em mim, perceber o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, não tanto o porquê, mas isto está a acontecer para tu te conheceres mais, para tu saberes quem tu és, para tu te amares, porque eu não sabia o que é que era isso. Isso foi um processo longo. Isto para te dizer, tipo, és um anjo na Terra e que aquilo que eu sinto tenho a certeza que muitas das pessoas que vão ter contigo sentem, porque as pessoas que se cruzam na nossa vida não são por acaso. Eu não acredito em acasos. E às vezes há uma palavra ou uma mensagem que pode, sem dúvida, dar esperança, dar luz àquela pessoa naquele momento que ela não conseguiu ver, não conseguiu ter. E eu queria te agradecer por mim, obviamente, mas tenho a certeza que este agradecimento é geral, porque tu fazes luz. E acho que as pessoas deviam saber um bocadinho mais de quem é que é o Rui Pinhão. E quero também que digas aqui onde é que as pessoas te podem encontrar e o importante que é, pelo menos eu falo por mim, o importante que é quando nós estamos a passar por desafios que a vida nos coloca, de não só vermos isso, eu hoje consigo olhar para trás e ver, ok, ainda bem que aquilo aconteceu, porque hoje eu estou aqui
porque aquilo me aconteceu. Se aquilo não me acontecesse, eu não estaria aqui, eu não me teria conhecido, eu não me teria mergulhado na minha dor e libertado daquelas amarras. Portanto, as coisas acontecem com um objetivo, mas às vezes nós precisamos de alguém que nos dê a mão. E é importante nós não termos vergonha de dizer que eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me dê a mão, eu preciso de alguém que me puxe, eu preciso de alguém que me mostre luz. E tu és essa luz. É assim, eu estou sempre disponível, digamos assim, para toda a gente. E muitas vezes, quando nós, aliás, eu pertencia aos escuteiros e um dos lemas era sempre alerta para servir. E é esse que eu tenho no projeto individual de vida que tenho aqui no meu espaço. Se não me engano, as primeiras palavras que lá estão é sempre alerta para servir. E como é que eu ia dizer? Na altura, quando as pessoas me contactam porque precisam de uma ajuda, porque precisam de um apoio, aquilo que eu faço é exatamente aquilo que sinto. Ou seja, as palavras que eu digo são exatamente as palavras que surgem no momento. Quando estou a escrever, as coisas vão surgindo e eu escrevo, não filtro. E eu confio plenamente que a pessoa vai entender as palavras que vai ler ou que vai ouvir. Essa é a forma que eu tenho de estar na vida. Às vezes, isto não vai lá com fofices, às vezes ser fofinho já não resulta e às vezes temos que dizer assim 2 ou 3 palavras à pessoa para ela abrir os olhos. Exatamente. E também há situações que eu às vezes não respondo. E passado umas horas a pessoa manda uma mensagem a dizer que já percebeu o que era. Porque mais do que nós ajudarmos, no fim, o meu trabalho fica feito quando a pessoa adquire as suas competências e quando a pessoa se torna autónoma no seu próprio processo. E no fundo é ajudá-la a caminhar ou ensiná-la a caminhar, ensiná-la a pescar, digamos assim. É esse o bom que tem o meu trabalho, é esse o lema pelo qual eu me sigo, ou eu sigo, aliás, e não consigo ser diferente. Ok? Houve alturas em que eu às vezes ficava magoado com uma situação ou outra, mas eu agora já entendi, não há volta a dar. A pessoa, na altura certa, esteve comigo, e eu digo isto muitas vezes nas formações, hoje elas estão comigo, ou a fazer terapia, e amanhã podem ter que estar com outra pessoa, e eu tenho que as deixar. Eu preciso de lhes dizer isto, para que elas percebam que se sentirem o chamamento para irem a outra pessoa, que vão lá, porque aí já vão buscar outra coisa, já existe outra pessoa a fazer o mesmo trabalho que eu, né? De outra forma, com outro tipo de energia, mas no fundo tudo a trabalhar para o bem supremo daquela pessoa que ali se encontra. E para mim isto é fundamental. Agora, também tenho os momentos em que preciso de brincar, de extrapolar, às vezes... Continuamos a ser seres humanos, ninguém aqui Sim, sim. E às vezes de anedotas entre amigos, e eu preciso disso. Porque isso ajuda-me também na minha revitalização. E acho que brincar, rir, é do melhor que se pode fazer em termos energéticos. Sem Porque dúvida.
um sorriso, uma gargalhada, Pode é mudar, de uma libertação e brutal. pode mudar o curso daquele dia daquela pessoa. Pode ter sido, olha, o único sorriso que aquela pessoa viu naquele dia. Exatamente, exatamente. E nessas coisas então já tive coisas surpreendentes, como passar na rua e a senhora que anda a varrer o lixo, eu passo e digo bom dia, então tudo bem? E ela olha, parece que até estranha que alguém tinha dito alguma coisa. Epá, e a É pessoa ignorada constantemente. no dia a seguir volta a passar por ela, cumprimenta exatamente da mesma maneira e é mesmo fantástico nós podermos ir observando como tudo isto acontece, como tudo isto é feito e como apenas com uma pequenina coisa naquele dia possamos ter mudado se calhar alguma decisão que a pessoa possa já ter tomado e ter pensado assim alto. Ainda não é o momento. E acredita, todos nós temos a possibilidade de ter esta importância na vida dos outros. Então, verdade. Ok? 100%. Olha, Rui, foi um prazer, uma honra ter-te aqui. Uma última questão: se as pessoas quiserem falar contigo, fazer terapia contigo, onde é que elas te podem encontrar? Seja online ou presencial, ou onde é que tu estás? Olha, o ideal, eu tenho tenho o Facebook, Rui Pinhão Terapias, e tenho o ruipinhão.pt, que é o site também, onde as pessoas podem aceder aos meus contactos, onde as pessoas podem contactar através de lá. Às vezes posso não responder logo na hora, mas ao final do dia normalmente devolvo sempre tudo o que for chamadas, tudo o que for mensagens, portanto E estás num espaço físico também, certo? Em estou num Pombal. espaço físico, sim, na Que é rua numa de Santa loja Luzia. linda, que é uma loja linda, maravilhosa, da tua e da É, tua esposa, certo? Que vocês têm que lá exatamente. ir. Que eu quando lá fui disse, vocês têm que mandar para o mundo o que vocês têm aqui, porque é lindo o que a tua esposa faz, portanto ela ajuda-me aqui, Ela tem uma loja de artes decorativas e pinta peças, pinta mandalas, recupera móveis. lindo, lindo, lindo. Digamos que ela vai fazendo o trabalho dela em termos energéticos, digamos assim, através da emanação de energia pela arte. O mundo tem que ver aquilo, porque é fantástico. E sem Pombal, estavas a dizer onde é que é exatamente? Sim, fica na rua de Santa Luzia, no número 35. Portanto, perto do shopping, não é? Porque quem conhece um bocadinho Pombal, Sim, mais ou sim, menos. sim. Sim, quando se sai dos Correios em direção a Coimbra, junto ao Jardim das Laranjeiras, digamos assim. Depois eu ponho aqui no podcast os teus contactos, portanto, se alguém quiser entrar em contato contigo, pedir-te informações, eu deixo aqui a informação toda. Muito Uma obrigado. última mensagem que tu queiras deixar à humanidade. Olhem, não esperem mudar o mundo, mas se conseguirem mudar a vocês próprios, o mundo mudará com vocês. Uau, Tão somente isto. tudo dito. Olha, foi um prazer, uma honra, Muito obrigado. e é Muito obrigado literalmente uma mesmo. honra eu ter acesso ao teu contacto e saber se um dia eu precisar, ou não é só se precisar, mas qualquer coisa eu posso mandar mensagem, é mesmo uma honra. E agradeço ao universo por nos ter cruzado a vida um do outro, a sério, de coração. Muito obrigado pelo teu convite e bem-ajas por este trabalho que estás a fazer também. Obrigada. Portanto, este episódio fantástico que vamos poder ver no nosso canal, já sabem, subscrevam, partilhem, comentem. Nós vemos no próximo episódio para mais histórias, mais partilhas e para mais cura através da alma. Beijinhos!